Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu e mente nenhum imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Apenas até aqui. Essa jornada, essa epopeia, se caracteriza inclusive em algo que inevitavelmente nós podemos deduzir como modeladores de cultura. Repete comigo, modeladores de cultura. De Atos 1 a Atos 15, o Senhor trabalha com poder e maravilhas. Mas de Atos 15 a Atos 28, o Senhor trabalha com mudança de cultura. Todas as vezes que você pensa em mudança de cultura, analisa comigo. Deus sempre vai trazer uma arquitetura. E geralmente a arquitetura que o Senhor Deus dá nunca são para pessoas prováveis. Deus sempre usou pessoas improváveis. É só você começar a analisar a arquitetura que o Criador da sala do trono colocou na mão de um latifundiário, um homem do campo, que trabalhava com reforma agrária chamado Noé. Noé é um homem do campo, talvez um pecuarista, talvez um grande latifundiário, pega a arquitetura de Deus e constrói uma arca. Estava falando para o Kenner. Imagina os animais indo até a arca sem adestramento. Porque um homem honrou a arquitetura do arquiteto da sala do trono. E por causa disso ele salvou o mundo pós-diluviano. Paulo, nesse texto, ele fala sobre uma sabedoria que não é humana. Ele fala que a mensagem e a proclamação dele não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, de poder, para trazer, inclusive, uma mudança de mentalidade àqueles que pensam. Não através de um conhecimento meramente humano, mas através de algo que é metafísico, que pode impactar o coração de todo aquele que nele crê. E fazendo uma análise muito breve daquilo que o Senhor fez no livro de Atos, que foi escrito por um médico, também historiador, chamado Lucas, você começa a analisar o quanto Deus, ele se revelou e modelou cultura. Se não, vejamos. A epopeia da fé inicia-se de Jerusalém à Judéia. O evangelho de Atos 1 a Atos 6 alcançou Jerusalém e Judéia. Atos capítulo 6 você vai ver sete jovens sendo separados. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau e Estevão, que foi o pai do movimento de missões. Começou a pregar inclusive com o movimento helênico, o movimento grego. Depois você vai ver o maior discurso do Novo Testamento, fundamentado no capítulo 7, onde ele fala sobre os pais na fé. Ele prega o Cristo crucificado, morto e ressuscitado pelos membros do Sinédrio. Depois você vai ter o capítulo 8, o evangelho chegando em Samaria. Depois do capítulo 9, a primeira conversão fora do território de Israel, que foi por Saulo de Tarso. Capítulo 10, você vai ter a conversão de um gentílico, Cornélio, na cidade de Cesareia Marítima. Capítulos 11, o evangelho chega em Antioquia, foi a terceira maior cidade do mundo. Capítulos 13 e 14, nós temos a primeira grande viagem missionária de Paulo na região da Galácia. Capítulo 16, 17, 18, o evangelho avança e a província da Macedônia e da Caia foi alcançada na segunda viagem missionária de Paulo. Chegamos no capítulo 19 de Atos, capítulo 19 e 20. O evangelho chega na província da Ásia Menor, que tinha como grande capital a cidade de Éfeso, onde de lá o evangelho se espalha para toda a província: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Depois você vai ter o capítulo 21 ao capítulo 26, Paulo tendo suas defesas. Alguns teólogos falam de 4 defesas. Eu analiso 5 defesas, porque ele também se defende por rei Agripa. E o interessante é que primeiro ele quando volta para Jerusalém, trazendo um relatório
da sua terceira viagem missionária, e porque ministrava entre os gregos sobre o Cristo crucificado, morto e ressuscitado, ele falava sobre a circuncisão que não se via, que não era feita no íntimo do homem, mas não era no órgão genital masculino, a intimidade masculina, mas era no coração. Porque o maior milagre na contemporaneidade é o Senhor tocar onde a mão humana não alcança. E ele fala sobre essa circuncisão de coração. E aí, cara, os judeus pega Paulo, espanca Paulo no templo. O general Lícias tira de lá, ele tem sua primeira defesa ali no templo, onde fala em aramaico, inclusive, o que rolou com ele em Atos 9. Levado para Fortaleza, depois ele vai para o Sinédrio, uma geografia, uma espécie de legislativo com 71 cadeiras. 2 partidos específicos, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, que era um partido liberal no Sinédrio, e um partido dos fariseus, que eles eram uma espécie de defensores mor da lei. E Paulo era um membro desse partido. Ele tem sua segunda defesa, onde ele quase é espancado, aliás, e é quase partido ao meio. Depois ele é transicionado para a capital de Israel, que era a Cesareia Marítima. Lá ele tem sua terceira defesa, onde ele se defende, inclusive, por governador Félix. E aí, cara, ele fica 2 anos preso, depois ele volta, é defendido agora, ele faz sua quarta defesa por governador Festo. Aí chega o rei Agripa, e ele tem, portanto, sua quinta defesa diante do rei Agripa. Bem, do capítulo 21 a 26 se trata, portanto, da prisão de Paulo de Jerusalém e a sua transição à Cesareia Marítima, onde ele fica 2 anos preso. Capítulo 27, você vai ver a escolta de Paulo de Cesareia Marítima a Roma. Capítulo 28 inicia-se com Paulo sofrendo naufrágio na ilha de Malta. Depois finaliza nos versos 30 e 31, onde Paulo, o maior expositor da sala do trono, falando sobre o homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, mas abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem, aquele que não nasceu em berço esplêndido, mas foi gigante pela própria natureza. Paulo, em sua jornada missionária, modela a cultura do mundo helênico, do mundo grego, para falar sobre um frágil que nasceu do ventre de uma virgem, mas que voltará gloriosamente, cara, como um leão que ressuscita, ou melhor, ele surge e vem julgar as nações como o leão da tribo de Judá, como diz Apocalipse 4. Pois bem, Paulo foi esse modelador de cultura e ele ministrou o evangelho na Grécia, nas polis, cidades e estados gregos. E as Grécias, para mim, cara, são as universidades contemporâneas. São lugares onde muita mentalidade ateísta humanista é exercida. E o quanto o Senhor se revela de forma gloriosa, de forma poderosa. Quando você lê, portanto, as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, as 2, aliás, você percebe que o autor, que é Lucas, escreve em terceira pessoa. E eles foram, e eles estiveram. Mas, portanto, quando você lê que quando Paulo alcança ali a terceira viagem missionária, ele já fala sobre nós. Portanto, Lucas, que era um médico, que escreve uma espécie de artigo científico ao narrar o Evangelho de Lucas, que ele faz um relato ordenado por excelentíssimo Teófilo. Lá no Evangelho de Lucas, ele escreve um segundo texto agora, que é o livro de Atos, também por excelentíssimo Teófilo, um homem de Alexandria, muito culto. Percebe que a erudição dele estava traduzindo o Senhor para o mundo romano, que foi poderoso na arte bélica, mas não patrocinou uma cultura mais relevante do que a Grécia. Uma cultura que superou o pensamento grego foi o cristianismo, não a cultura romana. Isso é curioso e digno de, pelo menos, uma análise sociológica bem minuciosa. O que eu quero dizer para você, cara, é que quando Paulo chega nessa geografia, na cidade de Éfeso, por exemplo, ele muda a cultura. Ele modela a cultura a ponto de pessoas trazendo livros de magia e queimarem em praça pública. O Evangelho traz essa mudança de mentalidade tão extraordinária, cara, que eu acredito de verdade, eu creio nisso desde 2009, que um jovem acadêmico dentro de uma universidade, dentro da Grécia contemporânea, se ele for impactado pelo Espírito Santo, a sua mensagem não vai ser persuasiva a partir de uma sabedoria humana, mas vai ser a partir de uma demonstração do Espírito e de poder. E isso pode sim, cara, fazer com que aquela microgeografia chamada universidade não seja um local onde um homem caído produziu espinhos e abrolhos, mas pode ser o local de visitação. O que é o Éden, portanto? O que é o jardim? Jardim é essa micro-macro geografia que eu faço parte,
onde existe uma camada piramidal zoológica de répteis, anfíbios, invertebrados, mamíferos e botânica, que quando o Criador de tudo vem nos visitar, porque eu domino sobre essa geografia, ali vai ser o meu jardim, onde o Senhor vai ser glorificado nessa macro geografia que eu posso estabelecer como o local onde Deus visita, ele vai ser sempre honrado. Eu posso fazer, inclusive, da minha universidade um jardim. Parece ser muito poético, né, cara? Mas eu não consigo ser menos que isso depois que eu vi o que o Senhor fez em muitas universidades em nossa nação. E o mais poderoso de tudo e uma reflexão, Adão, ele coloca o jardim em xeque quando ele toca no fruto. Qual é o nome do fruto? Não vem responder maçã não, irmãos. O texto diz o nome do fruto. O nome do fruto é conhecimento. O conhecimento... saboroso demais, cara. Conhecer o que você não sabe pode colocar o teu jardim em xeque. Agora, quando você domina o conhecimento e não permite que ele te domine, você vai fazer desse conhecimento uma plataforma de ministração do evangelho a ponto de você ser uma voz para noites escuras nos ambientes mais intelectuais da contemporaneidade. Eu te afirmo o seguinte, cara. Hoje você vai encontrar mais fé dentro de um presídio do que dentro de uma universidade. Só que você pode, cara, ao ser o tradutor da sala do trono, permitir com que a Grécia, ou esse ambiente onde Paulo teve a oportunidade de estar, e traduzir o Senhor com poder e maravilhas. Por exemplo, ele chega em sua primeira viagem missionária na cidade de Listra. Quando ele chega nessa geografia, ele vai para um lugar onde existia o templo de Zeus. Ele e Barnabé. Quando ele chega ali, cara, um senhorzinho é curado, um cara que nunca havia andado. Está em Atos capítulo 12. Quando o cara é curado, o sacerdote do templo de Zeus disse: os deuses do panteão desceram até nós. Chamaram de Barnabé, Zeus, e Paulo Hermes, porque na mitologia grega, Hermes era aquele espírito de Zeus que fazia o milagre. E aí o sacerdote de Zeus, o extremo deus da mitologia grega, confundiu eles com esses seres mitológicos e começaram a fazer sacrifício para esses homens de Deus, porque eles confundiram uma jornada, e Paulo disse: cara, não faça isso, somos homens como vocês. O que eu quero dizer para finalizar essa parte de fundamentação, para entrar na última parte, ou na próxima parte, na parte prática do quanto nós podemos continuar o livro de Atos nas nossas universidades, é que é o reconhecimento, cara, de que os berços da simplicidade compõem biografias de ouro. Porque quando você entra em uma geografia onde o conhecimento te seca, você começa a perceber que o vinho mais caro não serve para nada quando a sede é de água. Só que você tem acesso à água viva, que é Cristo, cara. Bem, na última década eu vi o Senhor fazendo muitas coisas. Eu sou fundador e líder de um movimento universitário. Hoje, depois de 10 anos, é óbvio que tem uma galera que é cientista, né? Já faz mestrado, doutorado, leciona, produz muito texto acadêmico. E eu, fundamentei uma jornada e me tornei pastor fundador de uma comunidade de fé até para receber esses acadêmicos. O que eu vi a manifestação profética dentro dos campos, a partir dos pequenos grupos, que são os núcleos, que são os nossos pequenos grupos. E como nós fazemos os nossos pequenos grupos, chamados núcleos? São reuniões em muitas universidades de intervalo, outras que nós fazemos em auditório de universidade, e outras nós fazemos como aula magmas, e também com um time de professores. Se eu sou um acadêmico de história, eu vou usar o conhecimento de história para traduzir a sala do trono para a galera de história. Se eu sou um jurista, eu posso traduzir a sala do trono usando esse conhecimento. Se eu estudo psicologia, que tal usar Piaget, Vygotsky, Skinner, Freud, Vallon, Lacan, Carl Rogers, seja lá quais são os teóricos, e traduzir Jesus nesse aspecto. Só que o poderoso, cara, é quando o Dr. C.S. Lewis, por exemplo, quando ele vai ler os evangelhos para questionar a fé de Tolkien, ele se surpreende, que ele percebe que o poder do evangelho é metafísico. Você não encontra Deus por investigação histórica.
é a fé que brota, irmão. É uma fonte, é como se o Senhor colocasse sal nos lábios, provocando sede. Isso vai gerando dentro de nós, cara, uma necessidade de saciar o eu interior. Só que nós temos a resposta daquilo que pode saciar. Só que o mundo também traz uma resposta. E aí eu quero incentivar você, cara, que está nesse rolê, nessa conferência, a ser uma voz do reino de Deus no seu campus. Quantos que fazem faculdade? Levante as mãos. Pouquíssimos. Pouquíssimos, Kenny. Tipo 0. alguma coisa. Olha os dados do IBGE. Nós somos apenas 8% de cristãos evangélicos que têm nível superior no Brasil. Nós somos apenas 4,1% de professores evangélicos, professores cristãos no Brasil, 4,1%. O que significa dizer que pelo menos 95,9% dos professores que temos hoje em nossas escolas públicas surfam em uma pedagogia ateísta humanista. Quem vai lecionar filosofia, sociologia, português e matemática para o seu filho talvez seja alguém que surfa em uma pedagogia ateísta humanista. Nós precisamos urgentemente termos pelo menos 26 mil professores para preservar um conteúdo pedagógico que honre ao Senhor dentro da escola. Não estou nem falando dentro da universidade. Então você que não faz faculdade, porque o público que levanta a mão é muito pouco, eu quero te motivar a estudar, cara. Eu quero motivar você a exercer e traduzir a Sala do Trono de forma inteligente, de forma interessante. Porque quando você pega a filosofia ateísta humanista, que modelou cultura na última década, você pega uma raiz de Kant, Hegel, Marx, Engels, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Erich Fromm, Theodor Adorno, Simone de Beauvoir, Sulamita Forreston, o próprio Jean Paul Sartre, ou Judith Butler. Você percebe que os caras foram PhDs em filosofia. Eles gastaram uma vida toda produzindo artigos e mergulhados nesse contexto. Sabe quem foi Paulo? Paulo, repete comigo, Saulo. Existe uma linhagem historiográfica que afirma que Saulo, por ser benjaminita, possivelmente veio da genealogia do único rei da tribo dos benjaminitas, que foi Saul. Provavelmente ele foi da genealogia de Saulo. Ele, portanto, possivelmente ou provavelmente tinha um sangue nobre. Ele também foi muito erudito porque era de Tarso. Na época das grandes conquistas, Alexandre o Grande, que foi o imperador greco-macedônio, ele conquistou 188 cidades, que ele batizou em sua homenagem de cidades alexandrínicas. Existia uma maior, que era a cidade de Alexandria, onde tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era a Biblioteca de Alexandria. Entre as 188 cidades que ele conquista está Tarso, que rivalizava de forma intelectual com Atenas. Então, Saulo era erudito e tinha um comportamento interessante por ser da genealogia de um rei, provavelmente, e por também ser de uma geografia de erudição. Esse cara era fariseu dos fariseus. É um outro ponto importante. Ele conhecia de forma intensa, completa e investigativa a lei. Ele não era qualquer um. O interessante é que o homem que Deus escolheu para traduzir a Sala do Trono para os gregos era um homem que tinha fundamento para falar de forma acadêmica, inclusive, para os gregos. E olha para mim. Eu quero motivar você de verdade, cara, a sair daqui, ou pelo menos nesses meus 6 últimos minutos de fala. Eu nunca falei tão rápido na minha vida. Diante daquilo que eu mais amo falar. Não sei nem se eu consigo traduzir como gostaria. Mas eu quero te motivar, cara, a você sair daqui, pelo menos nascer dentes do seu cérebro, cara. E você amar o conhecimento. Um homem, uma criança de 5 anos, segundo a pedagogia contemporânea, tem mais informação do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Você não pode, cara, falar de Jesus apenas como um conceito eclesiástico no tempo de hoje. Eu quero te motivar você um pouco mais. Eu quero te motivar, cara, a você fazer faculdade, sim, quero. Quero te motivar a você fazer pós-graduação, cara. Sim, eu quero te motivar a você ser professor universitário. Cara, eu quero te motivar a você ser professor de filosofia. No último dado do IBGE, cara, os jovens de ensino médio afirmaram que entre a grade de professores, 59% afirmaram
que são os professores de filosofia que mais o influenciam. Porcentagem de professores de filosofia cristãos, 0,0, mais 2 0, 0,1% professores de filosofia cristãos no Brasil. E com isso eu quero te motivar, cara, a nós sermos modeladores de cultura, mergulhados no conhecimento e mergulhados na educação. Para mim, a educação é um Messias social, que foi o que gerou redenção na minha vida. A nível sociológico, me colocou em mesas que eu jamais estaria, inclusive me deu profissão, me permitindo colocar pão na minha mesa. A nível sociológico, a nível eclesiástico e ministerial, o Senhor catapultou isso para um propósito específico. Mas, cara, eu escrevi 2 livros. O primeiro se chama Não Sei Discipular Anjos. O segundo se chama Graça Ensandecida, Adoradores no Território Acadêmico. Eu fiz 5 mochilões na América do Sul. Fui a Córdoba na Argentina, Paysandú no Uruguai, Santa Cruz de la Serra na Bolívia, Potosí, Iuni, Cochabamba, Sucre. Eu era solteiro, então quando eu finalizei minha graduação, eu passei os próximos 20 anos, cara, amando as universidades e falando de Jesus dentro das universidades. E aí eu alcancei 2.700 estudantes de medicina. Depois eu batizei uma porcentagem desses estudantes. E conheci estudantes apaixonados por Jesus, estudantes de medicina. E aí eu encontrei 2 amigos aqui, que hoje são médicos, mas conheci nesse rolê, que é a Bruna e o Gui. Cadê eles? Eles estavam aqui. Não estão aqui agora, mas estavam de manhã. Eles são médicos hoje. E pensa em 2 médicos apaixonados por Jesus. Imagina, cara, você ser um homem, um jovem, que é incendiado por Deus em uma conferência como essa. Aí você decide, cara, ter uma jornada social para honrar o Senhor. Você começa a fazer faculdade. Só que você não vai perder a sua fé dentro da universidade, porque a universidade não é um cemitério de cristão. É o maior campo missionário desse tempo, lá que você precisa traduzir Jesus. E aí você é incendiado no campus. Aí você se forma. Você foi impactado por Deus na sua vida eclesiástica, na sua comunidade. Você foi um acadêmico de forma relevante. O Davi Laga é prova disso. Ele é a consequência desse mergulho com Deus dentro da igreja, de uma família. Igreja e agora vida acadêmica profunda, modelando cultura na nação. Ele vai falar aqui depois. O poderoso de tudo isso, cara, é que você vai abençoar a sociedade com um profissional que honra o Senhor. Você vai ter uma família, cara, que vai ser um modelo social. Imagina isso para o reino de Deus, cara, tendo uma expressão. Eu vou te falar, cara, assim como hoje eu pedi para que você levantasse a mão, hoje nós somos poucos. Mas eu profetizo que de pouco em pouco estamos nos tornando muitos. E isso pode sim, cara, gerar redenção e sensibilidade espiritual. Bem, para finalizar a minha fala, eu vou finalizar falando como tudo aconteceu. Eu tenho bem pouco tempo. Eu comecei a fazer faculdade de História. Até os meus 22 anos, eu não sabia o que significava a palavra faculdade. Se você estava aqui pela manhã, você viu um pouco da minha biografia. Eu fiz um ensino médio muito ruim. E eu comecei a trabalhar 12 horas por dia no estacionamento de um shopping. Eu ganhava R$250 por mês. Eu passava o dia todo vigiando o carro. E aí, cara, eu me lembro que tem um amigo meu que hoje é promotor de justiça, que ele tem uma história semelhante à minha, e a educação também foi redentiva para a vida dele. Ele fez o Enem, ganhou 100% de bolsa, começou a fazer a faculdade, 100% de bolsa, e ele caminhava 10 quilômetros. Hoje é o doutor Bruno Carvalho, promotor de justiça, lá do Ministério Público de Brasília. Ele caminhava 10 quilômetros, ele é da minha igreja, inclusive, minha ovelha, e ele ia se secar no estacionamento do shopping onde eu trabalhava. E aí eu lia 4 livros por semana nessa época. Não tinha nada para fazer, vamos ler, pelo menos. E li os clássicos do avivamento, né, cara? E aí ele chegou em mim uma vez e nós falávamos sobre a galera que havia ganho o Prêmio Nobel de Literatura da América Latina. E ele falou: Gil, por que você não faz faculdade de História, cara? Aí eu: mano, o que significa a palavra faculdade? Tu acredita que eu vi isso, Rodolfo? Aí ele: pô, você não sabe, Gil? Não sei não. Ele: faculdade é uma geografia acadêmica onde você faz cursos acadêmicos para ter uma profissão social. Aí eu: E aí, cara,
Naquele mesmo dia eu me inscrevi no vestibular, fiz a prova, passei no vestibular, comecei a fazer faculdade. Eu era líder de um ministério de intercessão na minha igreja local. Como eu comecei a fazer faculdade à noite, eu tive o feeling de, começar uma oração universitária toda quinta-feira às 23 horas. E aí, durante 4 semanas, nós éramos uma multidão de 2 jovens orando. Pensa-me, Deus abençoe as universidades, eu não quero me perder, não deixe meus amigos se perder. 4 semanas depois, nós éramos 400 estudantes, cada um de uma faculdade diferente. E aí, depois disso, nós começamos a fazer vigílias universitárias. Aí deu 12.000 vigílias universitárias. Aí eu comecei a descobrir outros movimentos na nação. Aí eu conheci um amigo chamado Gustavo Paiva, 2010. Ele falou, tá rolando um bocado de parada no Brasil nesse momento, uma jarra de avamento tá rolando na nação. Falei, que da hora. Ele começou a falar dos movimentos que foram relevantes na última década. E aí, eu falei, vamos trazer essa oração e a vigília para os campos. E aí tudo começou. Eu ia para a faculdade de Brasília, para a minha faculdade, e eu tive uma aula sobre os imperadores de Roma. E aí eu ouvi que Aníbal era o inimigo de Roma, o maior inimigo de Roma, o pesadelo de Roma. E o Espírito Santo me incomodou e falou, Gil, se você quiser, você pode ser o pesadelo do inferno, literalmente isso. Eu falei, só posso ser o pesadelo do inferno se eu pregar dentro da faculdade. Já sei o que eu vou fazer, eu vou subir em cima da mesa no intervalo e vou pregar para todo mundo. Aí tinha um brother que falou, duvida não, mano, duvida de mim não, mano, duvido. Mano, chegou no intervalo, eu subi em cima da mesa e falei, ei! Todo mundo olhou para mim. Quero pedir perdão por minha inconveniência. E quero falar sobre o homem pela qual René Descartes escreveu poemas. Quero falar sobre o homem pela qual Isaac Newton escreveu cálculos matemáticos para comprovar o tamanho da sua criação. Quero falar sobre aquele sobre a qual C.S. Lewis o descreveu como Aslan e imponente leão. Quero falar sobre Jesus Cristo, o homem que dividiu a história. Mano, todo mundo aplaude. Aí eu, rapaz, tá aplaudindo? Galera, toda terça-feira, na hora do intervalo, vai ter núcleo, vai chamar Faia Universitário. Quem quiser, cola. Mano, a galera levantava, a gente começava um núcleo aqui, e era 200, 400 estudantes chapados na faculdade. Aí eu, meu irmão, eu vou fazer isso em todas as faculdades todas de Brasília. E aí eu fiz isso durante 1 ano, 30 faculdades, eu fiz a mesma coisa. Aí eu comecei a ter um interesse de fazer isso em todo o Brasil e finalmente na América Latina. E 10 anos se passaram. E o Senhor catapultou uma geração apaixonada por Jesus. E eu quero finalizar só incendiando você, dizendo que o Senhor usa improváveis. Ele levanta homens improváveis. Eu sei de onde eu saí. E eu sei quem é a majestade santa, o que Ele pode fazer dentro de um campus. Eu quero só fazer uma oração com você. Fique em pé, por gentileza. Eu quero fazer a oração e já finalizar. E pedir perdão porque meu tempo esgotou. Mas eu quero só abençoar você. Quantos aqui tem um sonho de fazer uma faculdade e desejam isso no coração ardentemente? Ótimo. Fique sua mão levantada bem alto. Só você que tem esse sonho e você almeja isso. Eu estava orando por vocês e o Senhor falou confiadamente ao meu coração, que Ele iria startar um tempo glorioso sobre essa juventude, E muitas bolsas universitárias, inclusive, seriam disponibilizadas. Pai, eu quero finalizar esse meu tempo tão precioso aqui, Jesus, abençoando os campos universitários da nossa nação, abençoando essa juventude, ó Pai Santo, e clamando, ó Pai Santo, para que o Seu nome venha a ser traduzido por eles dentro dos campos. Pai, os berços da simplicidade compõem biografias de ouro, abre portas àqueles que têm desejo de estudar, Pai, mas ainda não tem condição, porque infelizmente é uma realidade do Brasil. Deus, eu oro para que o Senhor libere bolsas universitárias, ó Deus Santo, 50%, de 70%, de 100%, Pai, de cursos que pessoas pensam que é impossível fazer. Abre também, ó Pai Santo, em nome de Jesus, bolsas, Pai, para mestrado e doutorado. Nos permite, ó Pai Santo, modelarmos a cultura em Teu nome, honrando o Evangelho, Pai, e sendo a continuidade do livro de Atos. Porque a nossa pregação não pode se consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu abençoo essa galera em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, irmão.